Oi, tudo bem? Eu sei que os meus vídeos não têm muita visibilidade, mas eu espero um dia que eles tenham, porque eu tenho esse jeito meio de querer compartilhar tudo aquilo que eu aprendo. E como eu percebo que muitas pessoas são reféns daquilo que recebem, assim como eu também sou, que é como se o conhecimento ele chegasse até mim e eu não tivesse o direito de questionar. Então, como eu estive em muitas igrejas, eu recebi essas maneiras do ser humano de enxergar e eles compartilham exatamente aquilo que eles recebem. O assunto de hoje é em relação ao pecar contra o Espírito Santo. Porque tem gente que coloca isso como um pecado no sentido, não pode falar do Espírito Santo. Aí tem pessoas que dizem assim, ela está grávida só se for do Espírito Santo. Que blasfêmia, isso aí é pecado para a morte. Mas as pessoas precisam compreender o que é pecar contra o Espírito Santo, no sentido de existirem etapas em relação ao juízo. Vamos falar do julgamento humano, onde surge a primeira pessoa, ou no Ministério Público, ou do promotor, que ele, por meio dessa pessoa, desse ente, desse agente da lei, o julgamento começa, né? Então se abrem os livros, né? Então o promotor, o Ministério Público, ele aciona, é o primeiro ente da ação. Logo em seguida é a fala do juiz, né? O juiz é chamado para julgar. Então, se não houver a figura de um promotor, se não houver a figura de um Ministério Público, não tem por que o juiz ser acionado. Então, o juiz seria a segunda pessoa. E a terceira pessoa é quem? O advogado. E é interessante isso porque a primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa o Filho e a terceira pessoa é o Espírito Santo. Existe um detalhe em relação, eu não vou bater em relação à figura do Pai, nem à figura do Filho, mas utilizando as mensagens, né, os textos bíblicos, que é dito assim, que o Pai deu ao Filho a capacidade de julgar o mundo, ou seja, o Pai não quis julgar o mundo, ele chamou o seu Filho para que assim o julgasse, entendeu? Então é justamente porque o promotor, ele não julga, o Ministério Público, ele não julga, ele somente coloca a ação, né, para que seja julgada, e aí sim, a segunda pessoa, o juiz, vai julgar. Mas existe uma expressão muito interessante que também, da mesma maneira da vivência humana, também no sentido espiritual, é de que não há justiça se não houver o advogado. Porque imaginemos só, o juiz ele precisa ser neutro, ele não pode estar, né, nem para um lado nem para o outro. E o promotor, ele está ali, né, em tese, por um lado. Então, imagine uma balança. Se eu tenho alguém no meio, eu não tendo nem para um lado nem para o outro. Se tem o promotor, ele tende para um lado da condenação. Mas se eu tiver advogado, é o contraponto, então tem como a balança ficar equilibrada. E aí é a questão do advogado, né? Algumas pessoas entendem como paráclito, o Espírito Santo, o paráclito, aquele que advoga. E sem a presença do Espírito Santo não há justiça, mas também não tem como haver a sentença, ou de absolvição, ou de morte. Por isso que todos nós precisamos, aqueles que vão ser julgados, pelo menos para com o seu advogado, ele precisa falar a verdade. E nós devemos falar sempre a verdade para o Espírito Santo. Não podemos pecar contra ele, porque ele que vai nos defender. Mas também tem um ponto, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso não basta, né? Esse conhecimento não basta para nós entendermos porque pecar contra o Espírito Santo é pecar para a morte. Mas qual é o critério divino de julgamento? Deus não nos condena à medida que nós somos ignorantes, ou seja, Deus não julga aqueles que são ignorantes, porque é colocado na Bíblia. Entendeu? Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, a presença do Espírito Santo sobre a terra, porque o saber vai se multiplicar, porque é o Espírito da verdade, ele vai trazer o posicionamento, ele vai trazer a exigência do posicionamento das pessoas para que elas possam ser julgadas. Então, pecar contra o Espírito Santo significa negligenciar a verdade.
à medida que chega até você. Então você não é mais inocente. Então, como o Espírito Santo é o Espírito da verdade, no convence do pecado, da justiça e do juízo, agora nós não somos mais inocentes. E aí sim se estabelece o juízo. Então isso é que é pecar contra o Espírito Santo. Não essas balelas que as pessoas dizem, que você faz isso ou aquilo, ou tentam te amedrontar, dizendo, está pecando contra o Espírito Santo. Não, porque esse tipo de pecado é pecado contra o Espírito Santo. O outro não, mas esse aqui é pecado. Não. Pecar contra o Espírito Santo é, vamos dizer assim, abandonar a verdade, né? Tendo consciência do certo e errado, mesmo assim eu fazer. E lembrando que esse Espírito, o Espírito Santo, ele vai fazer com que nós nos lembremos de todas as coisas que Jesus anunciou. No sentido de que não é a lembrança de olhar nas Escrituras, não, é dar o entendimento. Então o Espírito Santo vai dar o entendimento das pessoas acerca daquilo que o Pai revelou ao Filho e o Filho revelou a nós. Mesmo que seja distorcido por Bíblias recortadas, por escrituras, né, vamos dizer assim, particionadas, escondidos, não. O Espírito Santo, ele vai colocar diante do mundo toda a verdade. E é por isso que pecar contra ele não é pecado para a morte, ou seja, é a última instância. É aquele a quem eu devo confessar a verdade. Se eu negligencio a verdade a ele, na fase que ele aparece à terra, nos convencendo e nos dando o devido entendimento das coisas, isso é pecado para a morte. Eu espero que eu possa ter ajudado em relação a isso. Um grande abraço.